Na ideia do cosmos, somos engrenagens se azeitando para o perfeito encaixe. No cosmos, o conceito de justiça é divino, pois Zeus engoliu a astúcia e a justiça. Nesse mundo harmônico, o certo seria direitos iguais para todos? Os gregos antigos cultivavam a hierarquia. Assunto do dia: cotas. Dar like, né? Compartilhar. Ajuda a voltar para Japão. Onegai shimasu. Arigato. No meu registro de nascimento consta que eu sou da cor amarela. Mas quando eu me olho no espelho, eu me acho rosa. Das grandes questões da humanidade, a justiça é a mais difícil de ser compreendida. Assim como a beleza, assim como o amor. As cores da bandeira francesa são representadas pela liberdade, pela fraternidade e pela igualdade. Afinal de contas, existe igualdade na justiça? Futa, tá aí um assunto que me interessa muito, cotas. Sou a favor? Claro. Por cor? Não. Eu acho que devia ser por renda, cara. Por quê? Você me sabe melhor que eu, que a maioria que houve, né, muita exploração no interior do Nordeste pelos holandeses, né? E lá eles deixaram, né, lógico, o seu legado de filhos, tal, tal, tal. Então, por exemplo, meu tio Roberto tem um tio Roberto, que ele era da Bahia, Deus o tenha, né? Que ele veio de lá muito pobre, cara. Só que ele não era negro, você entendeu? Ele era de uma. A raiz dele, provavelmente, tá? Não dá pra saber, obviamente. Tinha uma mistura de índio com negro, com branco e tal. E ele não era negro, assim, se você olhava o meu tio, você olhava pra ele, né? Um senhor grandão de bigode e tal, super humorado e tal. E ele casou, né, obviamente, com a minha tia, né, a minha tia de sangue. Então, meu tio Roberto, ele não era meu de sangue, né? A minha tia é irmã, tá viva, graças a Deus, minha tia Elza. E ela é mais clarinha. E os três filhos deles puxaram mais pra mim, né? E aí você já sabe, eu sou brasileiro, então sou uma mistura de índio, português, negro. Sim, é uma mistura sensacional. Beleza. Porém, como é que você vai cotizar? Né? Cotizar, acho que é isso, né? Por exemplo, ele veio super pobre de lá, né? Não teria direito, quando ele veio para cá, a ter uma cota numa escola para os filhos dele? Não, hoje já estamos tudo velho, sabe? Meus primos têm a minha idade. Eu acho que tem um só dos filhos dele que é mais novo do que eu. O Roberto, acho que ele é mais novo. Eu tenho 50, acho que o Roberto deve estar com uns 48. Bem, nós somos tudo velho, independente. Mas supondo que fosse hoje e nós fôssemos jovens, e aí? Por exemplo, meu avô veio de Portugal, teve que sair de lá, né, depois da guerra, aquela zona toda que teve na Segunda Grande Guerra. Puta, Portugal tava uma merda, aí ele veio pro Brasil. Cara, o meu avô, português, né, filho de gente branca e tal, mas o coitado, ele comia marmita, veja bem, ele comia marmita numa lata de cera, porque eles não tinham dinheiro para comprar aquela marmita, sabe a famosa marmita que você coloca o elástico, né? E os meus três, meu pai, né? Os três filhos dele, meu pai e os dois tios, puta, cara, se ferraram na vida também, né? Assim, e eles são mais clarinhos. Meu pai e meus tios, porque a minha falecida avó, ela era italiana, né? Filhos de italiano. Então eles puxaram mais para europeu mesmo. Aí misturou comigo. Meu pai casou com a minha mãe, né? Minha mãe tem essa mistura. Aí eu sou o filho de todo mundo. Resumindo, eu sou a favor sim de cotas, não tenha dúvida. Eu acho que transforma demais a sociedade. É um bagulho muito interessante, mas eu acho que não devia ser cor, devia ser renda, né? O cara devia ser cotizado pela renda dele, né? Abraço pra vocês, bom dia. Hoje é terça-feira, força na peruca. Ou é quarta? Quarta-feira, força na peruca.
Chamando o Dr. Rancho Cruz. Chamando o Dr. Rancho Cruz. Eu sou a Dr. Rancho Cruz. Dr. Rancho Cruz, aqui é o Dr. Hemorroidas Grandes. Hemorroidas Grandes, tudo bem, Dr. Rancho Cruz? Tem uma parábola na Bíblia sobre Salomão, o rei dos reis, que coloca em questão o conceito de justiça. Salomão é procurado por uma prostituta que alega que a irmã lhe roubou o filho enquanto dormia. Uma dizia que era mãe e a outra também alegava ser a mãe da mesma criança. Salomão, então, na sua plena sabedoria, dizendo que o conceito de justiça são dividir em partes iguais, então cortamos a criança ao meio, damos metade para cada uma das mães. Logicamente, a verdadeira mãe se adiantou e falou: Não, pode dar a criança para a minha irmã, que eu não quero ver uma criança cortada ao meio. Essa era a verdadeira mãe. É muito difícil a gente definir o conceito de justiça por igualdade. Gostei, meu adorável amigo e amigos. Já que as opiniões não necessitam de ordem cronológica, e sim de grandes ideias, como se olhássemos para o céu e víssemos estrelas, e pegássemos essas estrelas e admirássemos. Meu honorável amigo Flávio, concordo contigo, mesmo sendo da raça negra. É o que dizem, né? Porque falam que eu sou pardo. Como que eu posso ser pardo? Caraca. Desiste, amarelo? Então, daqui a pouco vai falar que o cara é azul, verde. Não dá. Bem, eu também sou a favor da renda. Porque, assim como você falou, dos que estão aqui de outras cidades, como eu posso não dar apoio a um refugiado? Por que não se aceitar um refugiado? Já que eu tenho pão, comida e tal. Onde come um, come todos. Citado uma vez na Bíblia. Então, deveriam ser cotas, deveriam ser tudo. Até para refugiados. Porque como você viver num lugar onde todos estão em conflito? Não é? Então, teria que ter cota para todos, inclusive para refugiados. O mundo é livre. Nesta hora em que até os ponteiros do relógio apontam para o céu, invoco Rubens Alves, que certa vez disse que pensar é voar o que não se sabe. E cotas, eu não sei, porque talvez me falta um lugar, né, para entender o que alguns diriam empatia. Porque eu sendo um europeu fora da Europa, será que eu saberia o que é sentir a, a sensação de desprezo da sociedade? Né? Porque muitas vezes eu vejo que é isso. Numa metodologia de pesquisa, ou quando fosse fazer uma reportagem, um pensamento, existiria os três porquê. Aqui vamos colocar o porquê cota, para quem cota e como fazer. O primeiro, o porquê, não ficou bem claro por parte dos demais. Para quem, ficou bem claro. Vocês colocaram aqueles bem à margem da sociedade. E como fazer também não foi, pelo menos da minha parte, não ficou claro o entendimento. Então, eu gostaria de refletir mais sobre isso aí, tá bom? Depois eu venho
outros pensamentos. Lembrando aí do artigo que eu coloquei aí, que vai direcionar a minha linha de raciocínio. Olá, eu sou o guru espiritual Abdila Shadi Shabá. Eu sou capaz de acessar o mundo espiritual. Este é um link espiritual que eu consegui do Paulo Henrique Amorim. Eu consegui captar uma conversa de Paulo Henrique Amorim com seu lindo bichaninho. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá? Olá? Olá, tudo bem? Então, você fala justiça e igualdade. Precisamos compreender que na natureza das palavras não é a natureza das coisas. E tudo, para uma melhor compreensão e uma melhor discussão, né, clareza da verdade, precisamos compreender bem as palavras que utilizamos. Uma coisa é igualdade, a outra coisa é equidade, que não são a mesma coisa, né? Precisamos refletir bem sobre isso, sobre ter uma melhor compreensão do que estamos falando, que tem a ver também lá com as questões das cotas. Muito a ver. Muito a ver. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa. A gente nunca sabe quem manda essas notícias. A gente nunca sabe quem são estas pessoas. E continuando nessa questão da clareza, né? E novamente invocando aqui Rubem Alves, se você não tem dúvidas é porque você está mal informado. Foi mencionado em áudios anteriores o rei Salomão. Não sei se muitos sabem, mas parece que o rei Salomão tinha várias mulheres, várias amantes, né? Uma delas foi a rainha de Sabá, né? Que vamos ter lá o livro do Cântaros do Cântaros, que onde ele vai fazer alguns poemas, né? Um dos poemas aqui eu vou citar, que ele faz uma menção, né, dos seios da rainha e tal. Aí você vai ter esses teólogos que julgam fazer a melhor interpretação do texto bíblico, e quem faz a melhor interpretação do texto bíblico tem o poder religioso, e que tem o poder religioso acabam tendo por diversas etapas da história da humanidade o poder político, né? Então, daí a importância da compreensão e clareza, né, do poder das palavras, né? E como aplicar corretamente no uso das coisas, né? Aí lá para tanto lá nos Cântaros dos Cântaros, ele vai falar dos dois seios da mulher, da rainha de Sabá. Aí você vai ter esses teólogos que falam assim, isso aí não é uma interpretação, uma interpretação, isso aí é uma interpretação não literal, isso aí um uso de linguagem figurada. Um dos seios é a igreja, o outro seio somos nós, os teólogos. Daí seria a mulher, é a religião, é Deus, que é a mãe, né, a igreja mãe. Então fariam uma interpretação nesse sentido, né? E quando eu pego e vejo, né, o Novo Testamento, que para mim, assim, a melhor interpretação
da Bíblia, se fosse fazer um resumo de 2 ensinamentos, o resumo do resumo são 2, né? O primeiro, ele fala, né, que amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro é amar o próximo como a si mesmo, que é a coisa mais difícil que há. E, e pegando, falando do rei Salomão, eu usei uma citação dele no dia que eu defendi o meu TGI, que lá é o TCC, que está lá em Provérbios, né? 3:13, olha o número, hein? 3:13, que vai falar assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e bem-aventurado o homem que adquire conhecimento. E nós sabemos que vai ser dito lá no Novo Testamento, em João 8:32, né? Valentina lista. E-mail enviado por Cidinha de Massachusetts. Se trocar o apresentador pelo Coppola, o programa fica bem melhor. Bom, respondendo ao e-mail, Cidinha, agora você tá querendo tirar meu emprego, porra? Que negócio é esse? Ô, Valentina, bloqueia o e-mail dessa... Eu não tenho como bloquear? Tá bom, então coloca como spam. Relembrando as 3 questões lançadas pelo Tarcísio: por quê? Para quem? Como fazer? Covardemente me abstenho das 2 primeiras, devolvendo aos meus diletos amigos, e me atento em como fazer. É nítido que a desigualdade social é pintada de determinada cor. Basta ver a população carcerária. Mas reduzindo o pensamento para o pobre, afinal, o que é o pobre? Como dizia Sêneca, pobre não é aquele que tem pouco, mas aquele que deseja muito. Numa política de assistencialismo, o governo financia o pobre, dando condições de competitividade nesse famigerado mercado livre. E assim que o sujeito começa a produzir, devolverá ao governo o financiamento dado, fomentando assim para futuras gerações. A vida é recheada de encontros que te entristecem, mas eu prefiro uma vida de altos e baixos do que o tédio enfadonho da solidão. Considerações finais. Primeiro eu falei daqueles à margem da sociedade, mas na verdade não. Porque os que estão à margem da sociedade seriam exatamente esses que eu imagino que deveriam ser melhor assistidos. E talvez a expressão melhor seria uma seleção social, né? Como fazer essa seleção social, né? Porque vocês colocaram que seriam só através da classe, ainda mais assim, a classe social é bem muito difícil de classificar, né?
não existe um entendimento. Se você for falar com um economista, eles vão usar um método. For falar com um sociologista, eles vão usar outros métodos, né? Mas o fato é o seguinte: é, vamos tentar melhorar, né? Eu, numa seleção de emprego, eu teria melhores chances de conseguir um emprego do que um meu vizinho, entretanto, né, com uma cor de pele diferente, né? E olha, não precisa ser nem ser meu vizinho. Pegamos um caso, já que foi dado um caso pessoal, vou dar um outro caso pessoal aqui com meu irmão. Ele foi roubado, né? Trabalhando, ele era um entregador de gás, tal. Sofreu um sequestro, ele ficou em cativeiro e tal. E ele precisava fazer um boletim de ocorrência para a empresa ir até a seguro e receber e tudo mais, né? Entretanto, aconteceu o caso foi em Itaquera. Ele foi até o ADP próximo de casa tentar registrar um boletim de ocorrência. Aí o policial em questão falou: olha, você não pode registrar aqui, você tem que registrar onde ocorreu o crime, que foi em Itaquera. Então ele foi em Itaquera para fazer o registro. Chegando lá em Itaquera, falou: não é aqui, é na sua resistência. Então ficou um jogo de ida e volta, né? O que revoltou bastante, o que revolta bastante todo mundo. Aí ele chegou a mim e falou: não, ali disse que você pode registrar tanto num lugar como no outro, independentemente. Aí eu fui com ele lá, né? E aí o policial tava falando a mesma coisa. Eu cheguei pro policial: olha, a lei é bem clara. Ele tem a opção de registrar aqui ou lá, e ele quer registrar aqui. E ele, com uma cara de bunda, fez todo o procedimento que deveria ter feito já há alguns dias, né? E isso aí é mais do que sabido. Você pega, você pega, você pega, por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, né? Ele deu depoimento gravado. Ele falou o seguinte: que quando a polícia está nos jardins, ele tem que ter um tratamento super fino, calmo, porque supostamente eles sabem conversar, são pessoas de fina classe e tal. Agora, quando você está na periferia, é borracha, é pancada. Você não conversa nada não, já chega na bala, matando, né? Então, aí você pega uma sociedade onde a maior parte dos que estão encarcerados são pessoas negras. Aí você pega as coisas que parecem meme, mas é muito trágico, uma foto de médicos recém-formados, tudo branco. Aí uma outra foto que são pessoas, trabalhadores na coleta, na sua maioria negros. Como que uma sociedade pode reverter essa situação, né? Eu acho muito difícil, né? E aí você pega casos do tipo assim: ah, eu fui parado por causa da minha cor. Teve um europeu que teve no Rio de Janeiro e relatou isso: ó, eu fui parado porque minha cor era escura. Então, existe essa coisa que está entranhada no pensamento por aí, né? Será que as cotas seriam para tentar diminuir esse absurdo dessa seleção social, de exclusão? Porque aí entraria equal, equidade, né? Não igualdade, mas equidade. Será que seria nesse ponto também necessário? Eu, sinceramente, eu, numa sociedade ideal, plena, eu acho que seria um absurdo ter cotas. Mas a questão é que a desigualdade, o racismo é tão grande, como fazer para diminuir tudo isso? O que seria necessário para diminuir tudo isso, né? Aqui no grupo a gente tem o Alexandre Futa, que morou um tempo no Japão. E lá no Japão é um povo muito seletista, muito racista demais, né? E muito preconceituoso, machista. Embora, assim, em outros índices, é uma cultura invejável. Então, minha consideração final é essa mesmo, pessoal. Eu não mudo, não. Para mim, não tem que ser pela cor da pele, não importa a cor do cara, se é amarelo, cor de abóbora, rosa,
negro, branco, sei lá, azul marinho, o que for. Se o cara não tem uma renda adequada, sim, aí teria que ter uma cota para o cara entrar, e aí você sim consegue mudar a situação daquela família, entendeu? Mas não, eu sou totalmente contra extinguir. Não, tem que continuar o bagulho, mas não pode ser só direcionado pela cor de pele da pessoa, entendeu? Até porque como é que você define? E se eu chegar lá, eu sou moreno, certo que eu sou descendente de tudo isso que eu falei para vocês. E se eu falar que eu sou negro, e aí? Vai ter tipo vão ter jurados? Vai ter sei lá, uma banca me examinando se eu sou ou não sou? Entendeu? É complicado isso, né? E é isso aí, rapaziada. O nosso palanque e a nossa mente são livres. Frase do dia.